E aí pessoas, tudo bem? Essa é uma videoaula especial feita para repor uma aula presencial que perdemos por conta do nosso ano calendário e das atividades programadas no semestre letivo acadêmico. Essa videoaula corresponde à aula 3 do nosso cronograma, que estava programada lá para o dia 20 de fevereiro. Dessa forma, eu acredito que essa é uma boa maneira de disponibilizar a vocês o conteúdo sem precisar marcar aulas extras em outros dias, pelo menos por enquanto. Assim, essa videoaula é uma aula de reposição. O tema dessa videoaula é epistemologia e o estudo da produção do conhecimento em psicologia. Durante essa videoaula, apresentarei a vocês o conceito de epistemologia, o que isso tem a ver com ciência e com a ciência e psicologia e os seus imbricamentos com o conhecimento dito ocidental. Conheceremos alguns estudiosos da epistemologia, nos focaremos um pouquinho em Foucault, mas também veremos ali outros contribuidores para o estudo da epistemologia. Bom, tudo o que chamamos de ciência e tecnologia, bem como as diversas áreas do saber nos dias de hoje, são resultados do desenvolvimento cultural moderno e pós-moderno. Um desenvolvimento que busca hegemonicamente apresentar um viés, mas que por seu próprio desenvolvimento abriu possibilidades e perspectivas a outras formas de conhecimento. Dessa forma, a epistemologia se tornou um importante campo para as ciências, como também para a filosofia. Começaremos então dizendo que a tarefa principal da epistemologia consiste na reconstrução racional do conhecimento científico. Conhecer e analisar todo o processo do saber da ciência a partir de pontos de vista lógicos, linguísticos, sociológicos, interdisciplinares, políticos, filosóficos e históricos. Seria então tentar conhecer e reconhecer a natureza do conhecimento. Temos em muitos momentos e períodos da história do conhecimento autores que se empreenderam na discussão do tema de nossa videoaula. Vamos falar sobre alguns deles. Ao buscar determinar a natureza do conhecimento, alguns pensadores buscaram entender o significado de dizer que você conhece ou não conhece algo. Para isso, é preciso antes compreender o que é o conhecimento e então conseguir distinguir entre conhecer algo e não conhecer algo. Ao discutir o conhecimento proposicional, os filósofos começaram a se fazer muitas perguntas. O que significa de fato conhecer algo? Que diferença existe entre saber algo e não saber algo? E que diferença existe entre uma pessoa que sabe algo e a outra pessoa que não sabe o mesmo algo? Como o conhecimento tem um espectro muito amplo, os epistemologistas buscam uma compreensão universal do conhecimento que possa ser aplicada a todas as proposições. Daí eu te pergunto, você realmente tem conhecimento? Você sabe o que é conhecimento? Você realmente sabe aquilo que acha que sabe? E se sabe, sabe por onde? Como você pode afirmar que sabe de alguma coisa? Não sei! É por aí que vamos, porque saber o que se sabe, saber se sabe ou se não se sabe, é um problema do próprio saber. Existem 3 requisitos que são um consenso nesses estudos: crença, verdade e justificação. A primeira, a crença, é um estado psicológico em que o indivíduo adota para se deter em uma proposição ou premissa para uma verdade, ou ainda uma opinião formada por uma convicção. Em outras palavras, é um conhecimento baseado na acreditação. É um processo mental ou atitude de quem acredita em uma pessoa ou em uma coisa. O conhecimento existe apenas na mente e, dessa forma, é um estado mental. No entanto, podemos também afirmar que todo conhecimento é um tipo de crença. Afinal, se o indivíduo não tem crenças a respeito de certa coisa, então não pode haver conhecimento sobre essa coisa. Quando uma crença é ativamente cultivada por alguém, então é chamada de crença corrente. A maioria das crenças dos indivíduos, no entanto, não é corrente, isso é, fica de pano de fundo e não é ativa. De maneira similar, a maior parte dos conhecimentos de um indivíduo não é corrente, o que significa que na mente de uma pessoa, apenas uma pequena porção do conhecimento é ativa.
O segundo é a verdade. A verdade é definida como uma propriedade de estar em conforme com os fatos ou com a realidade. Ela é uma afirmação ou enunciado que pode ser reproduzida e compreendida por outras pessoas. Embora a crença seja necessária para que o conhecimento exista, esse não é o único requisito. É preciso haver algo que possibilite que o pensamento de uma pessoa corresponda ao mundo real. No processo de aquisição do conhecimento, as pessoas buscam ampliar a quantidade de crenças verdadeiras com que contam e diminuir a quantidade de falsas crenças no processo. Assim, para uma crença ser considerada conhecimento, ela tem que ser verdade. A verdade, portanto, é uma condição do conhecimento. Se a verdade não existir, então o conhecimento também não existe. Mesmo nas situações em que a verdade realmente existe, se não houver verdade intrínseca em um domínio específico, então não há conhecimento naquele domínio específico. Dessa forma, o conhecimento não requer apenas a crença, mas uma crença factual. O terceiro ponto é a justificação. A justificação é um conjunto de argumentos que autorizam a crença em alguma coisa. Mesmo quando alguém tem uma crença factual, isso não quer dizer que ela tenha conhecimento. Para que haja conhecimento, tem que existir justificações para aquelas crenças verdadeiras. Quando o indivíduo acredita em alguma coisa verdadeira e está justificado a crer, a sua crença é conhecimento. Assim, justificação é um elemento fundamental do conhecimento. Isso significa que para adquirir conhecimento, uma crença verdadeira deve ter raciocínio consistente e uma evidência sólida para apoiar suas reivindicações. Dúvida, raciocínio falho e informação errônea, portanto, não podem ser considerados conhecimento, mesmo se os resultados forem da crença verdadeira. A justificação é uma noção normativa. Isso significa que tem a ver com normas, direitos, responsabilidades, obrigações e assim por diante. Embora a justificação seja importante, ela não implica que a absoluta certeza seja necessária para que exista conhecimento de algo. Os humanos, afinal, são falíveis, o que nos leva à noção de falibilidade. A falibilidade é uma ideia filosófica que argumenta que nenhuma crença pode sempre ser verdadeira, apoiada e justificada. Isso não quer dizer que algo como conhecimento não exista, mas a ideia afirma que, mesmo que o indivíduo tenha uma falsa crença, ainda é possível que ele tenha conhecimento. A epistemologia também discute se o nosso conhecimento tem ou não um limite e se existem coisas que são simplesmente incompreensíveis. É possível que não saibamos tanto quanto acreditamos que sabemos. Mas e aí? O que é a epistemologia? A resposta é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento humano, pelo que também é designado de teoria do conhecimento. Podemos considerar a epistemologia como o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais. A epistemologia é, assim, o estudo do conhecimento. Só que isso nos diz quase nada, porque por que a gente tem uma necessidade de ter uma teoria do conhecimento? E ela é uma teoria acerca de quê? E como é que a defendemos ou como a contestamos? Aliás, o que implica dizer que a epistemologia é um ramo da filosofia? O que há de especial nas investigações filosóficas do conhecimento? Em que difere da nossa discussão psicológica ou sociológica acerca do conhecimento ou da cognição? São tantas as discussões e as compreensões acerca do tema epistemologia que há quem defenda, por exemplo, que nós estaríamos hoje vivendo uma crise final da epistemologia, ou seja, que a epistemologia estaria morta, ou que estaríamos perante da sua naturalização definitiva, ou que ela deveria ser naturalizada, tal seus contornos e nuances no dia de hoje. Há também valorosas discussões sobre uma dissolução, ou seja, uma decomposição da epistemologia em diversos vieses necessários. Destas discussões advieram diversos crivos de divisão, os quais propunham, segundo critérios lógicos, o que seria ou o que não seria ciência. O termo epistemologia foi utilizado e registrado oficialmente por James Frederick Ferrier, filósofo escocês
que unificou duas palavras de origem grega, episteme e logos, para cunhar um termo que daria sentido ao que ele defendia ser um estudo da ciência. Outro filósofo, chamado Jonathan Dance, procurou expandir o conceito de epistemologia, defendendo que em seu caminho delineavam posturas cognitivas, incluindo aí nossas crenças e o que achamos ser conhecimento. Dance defendeu que tudo o que acreditamos ser conhecimento e como esse conhecimento nos faz agir, responsável ou irresponsavelmente, seria propósito da epistemologia, que não se limitaria apenas a analisar uma ou outra crença, mas quais crenças deveríamos ter. Outro filósofo chamado Rudolf Carnap defendeu uma epistemologia voltada para os critérios científicos. Para ele, o discurso científico deveria seguir alguns critérios. O primeiro critério é o de verificabilidade, ou seja, se o que está sendo enunciado é verificável. Mais tarde, concluiu que nem todo enunciado é completamente verificável e assim postulou seu segundo critério, o da confirmabilidade, ou seja, se o que está sendo enunciado pode ser mais ou menos confirmado pelos procedimentos científicos. As ciências podem ser estudadas segundo o conteúdo ou segundo a forma, entendendo-se por conteúdo a matéria ou objeto que a ciência trata e por forma a estrutura racional que confere o caráter científico. A epistemologia é o estudo crítico da forma e não do conteúdo da ciência. Ao longo da história da filosofia, a epistemologia tem se traduzido num critério de avaliação da autonomia das várias ciências em relação à filosofia e num critério de distinção dos vários ramos do saber. Na mesma linha desses critérios temos Karl Popper e Thomas Kuhn. O primeiro situou o critério demarcativo na falseabilidade, ou seja, na impossibilidade de confirmar qualquer enunciado, posso ao menos assegurar sua negativa. Disse Popper: não posso provar que todos os gatos são pretos. No entanto, posso certificar-me do contrário, que nem todos são, bastando encontrar apenas um gato de outra cor. Já o segundo afirmou ser o paradigma, o aspecto convencional de todas as ciências. Para Thomas Kuhn, os paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Ou seja, é um modelo ou um padrão de conhecimento que corresponde a algo que vai servir de exemplo a ser seguido em alguma situação. De forma ampla, o paradigma é uma visão de mundo. Diz o que existe no universo e como explorá-lo, ou seja, subministra regras. A partir desse referencial, os termos do conhecimento só são efetivos na medida em que são compartilhados por uma comunidade científica e, vale dizer, a partir de sua prática social. Nesse sentido, valem todas as formulações que possam se fazer a partir de estudos rigorosos e que levantem respostas articuladas a um corpo de conhecimento. Mas nenhum desses que eu já citei inclui nesses campos de estudo, as ciências humanas, de maneira que fica quase impossível pensar a psicologia contemporânea e suas nuances a partir de tais conceitos. É aí que entram as discussões do caráter não científico das ciências humanas e seu papel ou seu lugar no clube das respeitadas ciências. Um dos que pensou fora da caixinha foi Gaston Bachelard, que propôs o sentido de ser da epistemologia como uma história da ciência, pois, segundo ele, a ciência deveria ser necessariamente histórica. Bachelard se propôs a construir uma epistemologia visando a produção dos conhecimentos científicos sobre os aspectos lógico, ideológico e histórico, buscando entender como as ciências nascem e evoluem em circunstâncias históricas bem determinadas. O que importa é que se descubra a gênese, a estrutura e o funcionamento dos conhecimentos científicos. Para Bachelard, a verdadeira questão diz respeito à forma e aos poderes da ação racionalista, a forma e o poder da atividade criadora e poética. O conhecimento é, por essência, uma obra temporal. Somos a cada instante a condensação da história em que vivemos. O homem é, ao mesmo tempo, razão e imaginação. Há o homem diurno da ciência e o homem noturno da poesia, dizia ele, constituindo, criando, produzindo, retificando, e assim vai-se chegando a uma verdade aproximada. Cada ciência deve produzir a cada momento de sua história suas próprias normas de verdade, seus critérios para sua existência.
A obra de Bachelard encontra-se no contexto de uma revolução científica e objetivou o estudo do significado epistemológico dessa ciência então nascente, procurando dar à ciência uma filosofia compatível com sua novidade. E é partindo desse objetivo que o Bachelard formulou suas principais proposições para a filosofia da ciência: a historicidade da epistemologia e a relatividade do objeto. O novo espírito científico, portanto, encontra-se em descontinuidade, em ruptura com o senso comum, o que significa uma distinção dessa nova ciência entre um universo que se localiza as opiniões, os preconceitos, enfim, o senso comum, e o universo da ciência, algo imperceptível nas ciências anteriores, baseadas em boa medida nos limites do empirismo, em que a ciência representava uma continuidade em termos epistemológicos com o senso comum. Essa ruptura epistemológica entre ciência contemporânea e o senso comum é uma das marcas da teoria de Bachelard. Seria um irromper de uma nova racionalidade na discussão sobre epistemologia. E essa nova racionalidade toma como referência a experiência do interlocutor ou a experiência do outro, do objeto e por aí vai. Os discursos científicos deixam de ser concebidos como meros instrumentos para uma representação mais ou menos fiel da realidade, para se converter em um dispositivo constitutivo da experiência. É o irromper da subjetividade, tão preterida em virtude da almejada objetividade nas ciências. Por um caminho semelhante, empreendeu Foucault. Michel Foucault, que vocês ainda vão ouvir muito falar, se já não ouviram, ressaltou a não cientificidade das ciências humanas, rompendo uma estrutura tradicional dos cânones científicos. Ele retirou do campo do saber o seu terreno sacrossanto da ciência e trouxe para as fronteiras imediatas toda e qualquer extensão dos quais se tratam a vida, o trabalho e a linguagem humana. Em outras palavras, Foucault direcionou a sua empreitada para o campo da hermenêutica no sentido amplo, de uma interpretação, pois, uma vez que a verdade sobre um fato humano não se dá imediatamente ao olhar, é preciso interpretá-lo, ou melhor, mediá-lo através da interpretação. Assim, a epistemologia precisa necessariamente considerar a relação imprescindível entre o ser e o tempo, pois a natureza humana é também essencialmente histórica, como disse Bachelard. A síntese desse conhecimento deve obedecer a critérios estruturais de uma razão histórica. Assim, Foucault se destacou como um dos filósofos que refletiram mais profundamente acerca do saber enquanto uma construção histórica, propondo um novo olhar para a compreensão de temas e teorias e estabelecendo descontinuidade e regras de transformação, além de promover uma articulação dos saberes com a estrutura social, institucional e política. A episteme proposta por ele refere-se a uma ordem interna que constitui a positividade de todo o saber, uma forma que configura e determina uma época. Ele escreve que a episteme é formada por uma prática discursiva que dita um conjunto de regras anônimas, sempre históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, e que definiram para uma época dada e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada as condições do exercício da função enunciativa. Dessa maneira, Foucault afirmou que a epistemologia não deve se ocupar em descobrir o surgimento de algum saber e nem as suas causas, mas descobrir a prática que mantém um discurso, em tudo aquilo que visa manter esse discurso ou qualquer outro proveniente dele, bem como também como esses discursos agem nas práticas sociais cotidianas e influenciam o nosso comportamento diário. Em resumo, é dizer: por que isso está sendo dito? Por que isso está sendo dito dessa forma? Por que essas coisas estão sendo ditas e são consideradas verdadeiras? O que está sendo dito influencia o meu comportamento? Influencia o comportamento dos outros? Como isso que está sendo dito influencia as coisas ao meu redor? Assim, a ordem interna constitutiva do saber revela uma episteme, uma condição de possibilidade histórica singular, onde se definem e estruturam os múltiplos saberes de um período, e um conjunto de enunciados que constitui o social, seus objetos e sujeitos em práticas discursivas, interrelacionadas e que provêm de um mesmo sistema de formação.
Foucault está dizendo que todo conhecimento, toda episteme faz parte de um contexto imbricado num fazer histórico que também é meu, que também faz parte da minha história singular, porque estrutura tudo aquilo que eu acho que eu sei e também influencia o meu agir comigo mesmo, com os outros e com o mundo. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu digo, que eu acho que eu sei, está emaranhado num tecido social e histórico que eu vivo, pelo qual determina como eu penso e sei as coisas, pela qual eu construo e reproduzo também o conhecimento. Assim, a epistemologia é a análise do discurso do arquivo, cuja investigação volta-se para a estrutura ou articulação das formações discursivas que geram a ordem do discurso, e a busca é por localizar os efeitos dessa prática discursiva sobre a construção dos saberes. Vamos dar uma olhada neste quadro, que sintetiza os principais conceitos elaborados por Foucault. Nesse quadro, vemos, primeiro ponto, episteme. É o paradigma que estrutura os múltiplos saberes em determinado período, relacionando os diferentes tipos de discursos filosóficos, técnicos, institucionais, sociais, econômicos, políticos, etc. É o conhecimento, aquilo que se sabe, configurado em vários modelos, em vários padrões, que podem ser complementares ou antagônicos. O segundo ponto é o dispositivo. Dispositivo é a noção mais ampla que a episteme adotada posteriormente por Foucault. Inclui a episteme e todo o social não discursivo, ou seja, além dos discursos, práticas, instituições e táticas. É o que podemos entender como a prática, aquilo que mantém a episteme, o mecanismo que sustenta a episteme. Depois vem o discursivo. Refere-se a documentos literários e não literários referentes a uma determinada época. De forma geral, é o que está escrito, registrado, se faz presente nos diversos mecanismos. O quarto ponto é o não discursivo. Refere-se às práticas como o modo de ser, de comportar-se. É o reflexo do discursivo, por ele influenciado. São os diversos modos de ser, de pensar, de agir. Depois o arquivo. Contém todo o dispositivo. É o que está presente historicamente no dispositivo, que se junta a ele e que está tão presente quanto ele. Depois vemos o saber, conhecimento. O saber inclui, além dos conhecimentos formais de sua trajetória, as instituições e práticas de atividades do conhecimento não formal, as percepções e os saberes não científicos. É tudo aquilo que se julga saber, esteja ele ligado a uma lógica formal ou informal, esteja ele ligado à academia ou não. Depois vemos a decifração. A decifração é a forma de compreensão de continuidades históricas. Devem ser reveladas, descobertas e não estabelecidas. É como se entende, como é interpretado, como é analisado, constituído e articulado simbolicamente no tempo, no espaço e nas instituições. Bom, agora o enunciado. É um conjunto de signos considerados no nível de sua existência, ou seja, o enunciado é o que dá o que saber. É o que se fala, o que se diz sobre o que se sabe. É o que aparece na fala e nos discursos. Descrições enunciativas. Representam a unidade enunciativa de uma pesquisa. É aquilo que constitui e descreve um campo de saber. O que faz disso um campo de saber? Depois vemos a função. É uma ação que se revela na prática enunciativa pela existência de um domínio de saberes a ela associada. A quê? A quem se refere esse saber? Para quê e por quê? O que conseguimos enxergar do nosso comportamento ligado àquilo que acreditamos saber? Regras. É uma prática social que gera sentido aos signos na condição de existência e permanência de elementos em cada repartição discursiva. Por fim, é o que sustenta, o que mantém o dispositivo, o enunciado, as funções, transformando as verdades cotidianas em leis, em condições que abranjam o econômico, o político, o histórico e o cultural. Assim, o conceito de saber de Foucault empreende, antes de qualquer coisa, uma contraposição radical a toda uma tradição filosófica principiada lá na Grécia, e ao contrapor, parte para entender as condições externas da possibilidade do saber.
Para ele, todo conhecimento é fruto da astúcia, sendo, portanto, uma invenção de animais inteligentes. O conhecimento, como toda invenção, tem um tempo e um lugar que lhe são próprios, e é contra-instintivo, é contra-natural, ou seja, ele não é ao acaso e não surge por acaso. O conhecimento tem um único objetivo para Foucault: dominar as coisas. É contra um mundo sem ordem, sem encandeamento, sem formas, sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei, o que o conhecimento tem que lutar, escreve Foucault. Assim, ele considera que o saber e o poder se apoiam e se reforçam mutuamente, pois o saber é um dispositivo político. Como os saberes são objetos de relações de poder em um discurso político, as formas de exercício de poder são um instrumento de análise que pode explicar a produção dos saberes. Assim, para Foucault, todo conhecimento é particular, perspectivo e generalizante simultaneamente. Lembram dos conceitos lá no início da videoaula? Particular, porque o conhecimento é como um duelo, luta singular do homem com o objeto que ele quer dominar. É meio como uma crença, é preciso que se acredite no elemento a que se luta. Perspectivo, pois se dá em uma batalha e em batalha por batalha. Todo conhecimento é uma relação estratégica, é como uma verdade. É necessário que ela possibilite a estratégia, ou seja, que conduza o pensamento ao correspondente no mundo real. E por último, generalizante, dado que ele esquematiza as coisas, ou seja, estrutura as justificações. Conheçamos agora um trecho do livro Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. Ele escreve: por episteme, entende-se, na verdade, o conjunto das relações que podem unir, em uma dada época, as práticas discursivas que dão lugar às figuras epistemológicas, às ciências eventualmente e a sistemas formalizados. O modo segundo o qual, em cada uma dessas formações discursivas, se situam e se realizam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à formalização. A repetição desses limiares que podem coincidir, ser subordinados uns aos outros ou estarem defasados no tempo. As relações laterais que podem existir entre figuras epistemológicas ou ciências na medida em que se prendam as práticas discursivas vizinhas mais distintas. A episteme não é uma forma de conhecimento ou um tipo de racionalidade que, atravessando as ciências mais diversas, manifestaria a unidade soberana de um sujeito, de um espírito ou de uma época. É o conjunto das relações que podem ser descobertas para uma época dada entre as ciências, quando essas são analisadas no nível das regularidades discursivas. A descrição da episteme apresenta, portanto, diversos caracteres essenciais. Abre um campo inesgotável e não pode nunca ser fechada. Não tem por finalidade reconstituir o sistema de postulados a que obedecem todos os conhecimentos de uma época, mas sim percorrer um campo indefinido de relações. Além disso, a episteme não é uma figura imóvel que, surgida um dia, seria convocada a apagar-se bruscamente. Ela é um conjunto indefinidamente móvel de escansões, defasagens, coincidências que se estabelecem e se desfazem. A episteme ainda, como um conjunto de relações entre as ciências, figuras epistemológicas, positividades e práticas discursivas, permite compreender os jogos das coações e das limitações que, em um momento determinado, se impõem ao discurso. Mas essa limitação é aquela que, negativa, opõe o conhecimento à ignorância, ao raciocínio à imaginação, à experiência já acumulada à fidelidade às aparências e às inferências e às deduções do devaneio. A episteme não é o que se pode saber a uma época, tendo em conta insuficiências técnicas, hábitos mentais ou limites colocados pela tradição. É aquilo que, na positividade das práticas discursivas, torna possível a existência de figuras epistemológicas e das próprias ciências. A episteme é uma interrogação que só acolhe o dado da ciência a fim de se perguntar o que é, para essa ciência, o fato de ela ser conhecida. O enigma do discurso científico, o que ela põe em jogo, é o seu direito de ser uma ciência, é o fato de que ele existe. E o ponto onde se separa todas as filosofias do conhecimento é o que ela não relaciona tal fato à instância de uma doação originária que fundaria em um sujeito transcendental o fato e o direito.
mas sim aos processos de uma prática histórica. Fim de citação. É isso. A epistemologia, enquanto projeto filosófico, é indissociável da emergência e consolidação da ciência moderna. E como tal, todas essas e muitas outras discussões constituem os caminhos, as influências e a formação da psicologia. Reconhecer o percurso da construção das ciências, traçar o caminho de sua formação, dando especial atenção ao estatuto do pensar que lhe é associado, seja em termos de perfis ou de vinculações filosóficas, seja em termos de consolidação de paradigmas. Essa nos parece ser a tarefa fundamental de uma epistemologia. Ainda mais necessária e premente no contexto de uma psicologia jovem que padece continuamente da dúvida sobre sua própria cientificidade. Essa perspectiva propõe a superação da representação, pois ainda está atrelada a um modelo que seria seu referente verdadeiro, que seria sua verdade. E, se conforme foi colocado anteriormente, a base das ciências humanas for a representação, cabe a nós desmontar essa base, limpar o terreno, ao menos o nosso terreno, e construir algo novo. Isso remete à problematização da função do local dos intelectuais. Vou fazer outro trecho do Foucault. Ele escreve assim: ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber. Elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles. Elas dizem muito bem, mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. O papel do intelectual não é o mais de se colocar um pouco à frente ou um pouco ao lado, para dizer o que muda na verdade de todos. É antes o de lutar contra formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, objeto e instrumento. Na ordem do saber, na verdade, na consciência e no discurso. É isso, pequenas criaturas do meu coração. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado ao máximo essa aula. Não esqueçam de ler os textos da aula 3 que eu realoquei junto para esse vídeo. Também vou deixar links de vídeos para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Michel Foucault. Até a próxima aula. Essas são as referências utilizadas para compor e roteirizar a aula que vocês acabaram de assistir. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.